Boa tarde, amigos da Rádio Clube de Joinville. Vocês estão agora ao vivo com Dal Bosco e Richard Harrison e já podem sintonizar o programa Segurança em Debate no seu rádio, internet ou através do seu aplicativo gratuito da Rádio Clube. E não esqueçam de curtir nossa página no Facebook. Aproveite também durante o programa, aqui ao vivo, reivindicar melhorias sobre o assunto de segurança no seu bairro ou fazer mesmo questionamentos à nossa entrevistada, que a gente já vai apresentar. Ou mesmo simplesmente para nos enviar um alô. É a nossa rádio mais próxima de você. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Dal Bosco. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Novamente, estamos iniciando agora o programa Segurança em Debate. Hoje com uma entrevistada excepcional aí, tem um trabalho bastante grande em Joinville para resolver, né? Ela que é a delegada, a doutora Tânia, da Delegacia da Mulher, né? E da criança também. É bastante complexo esse trabalho, né? Nós temos um conhecimento já de uma data bastante significativa e de vez em quando conversamos muito sobre isso e alguns amigos, né, nos questionaram, tanto eu quanto o Dal Bosco, para que pudéssemos trazer aqui a delegada e ela prontamente nos atendeu. Para nós é um prazer. Boa tarde, doutora Tânia. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Inclusive, Richard, a doutora Tânia está aqui pela fato da proximidade, né, ser uma conhecida nossa, mas também por ser um dos temas que mais nos pediram ao vivo na rádio. Seja pelo WhatsApp, que você pode desde já enviar sua contribuição através do número 8810-0574. Vai estar caindo aqui na minha frente, na frente do Richard aqui. Entrevista passada, segunda passada, foi com o prefeito do Deller, teve muitas contribuições também. Peço desculpas, a gente em programa ao vivo, apesar de ser 1 hora de programa, a gente não consegue citar todo mundo, mas acabamos selecionando e podemos inclusive começar com algum questionamento que já chegou aqui, Richard. É de uma contribuinte, Vanderlei, ela pede para mandar um abraço também para o pessoal que está lá em casa, Salete, Chayane, Milena e Chelsea. Doutora, ela questiona e também deve ser uma pergunta que vem da maior parte dos nossos ouvintes, né? Uhum. Para a mulher, você vivencia isso dia a dia e não vejo que seja uma profissão que muitos gostariam de assumir, né? Eu não lhe invejo, vou dizer assim, né? Qual o conselho que você daria para as mulheres que sofrem de abusos e violências em casa? E qual é o trabalho que a Delegacia de Proteção à Mulher, à Infância, ao Adolescente e ao Idoso está desempenhando em Joinville? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu atuei, é a primeira vez que eu atuo numa delegacia especializada, uma delegacia de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso. Eu passei, antes disso, eu atuei em praticamente todo o estado, à exceção do sul. E o que eu notei? Eu notei que a violência doméstica ela tem características peculiares conforme a região, colonização, cultura local. Então, partindo da minha experiência em Joinville, né, para uma mulher que está sendo agredida, que é vítima de agressão em casa, o primeiro conselho que eu daria é, em primeiro lugar, se fortalecer para tomar uma decisão, tá? Então, fazer um trabalho ali de elevação de autoestima, porque o que nós temos notado aqui no meu trabalho é que as mulheres elas vão até a delegacia, elas efetuam a denúncia, mas elas não têm tido força, suporte psicológico para quebrar o ciclo de violência. Então, a princípio, a primeira orientação técnica seria nos procurar, efetuar a denúncia, fazer se for o caso, se ela tiver em risco, fazer um pedido de afastamento, um pedido de medida protetiva, afastamento, proibição de contato, qualquer outra medida que possa ser dada judicialmente que deixe ela com a sensação de segurança. Mas eu reitero que nada disso vai adiantar se ela não tiver firmeza para manter essa decisão depois. Então, para toda e qualquer mulher vítima de violência em Joinville, eu diria, em primeiro lugar, aprenda a gostar de si, aprenda a se valorizar. Em uma conversa que eu tive ali com a psicóloga da delegacia... A delegacia oferece esse serviço, doutora? Não, como é que funciona não. isso? Nós temos uma psicóloga que hoje, devido à demanda dela, que é muito grande, atende toda Joinville e toda a região, ela está atuando com criança vítima, principalmente de abuso sexual, mas também vítima de maus tratos e tal. E devido a essa defasagem de pessoal, eu sou obrigada a eleger prioridades, né? Então, eu peguei essa mão de obra para entrevista com as crianças vítimas de abuso, e são várias, são muitas aqui em Joinville também, que eu achei que seria a parcela ali do nosso público mais vulnerável, né? Claro que o ideal seria poder possibilitar um acompanhamento da mulher, uma entrevista prévia com a mulher,
prévia a seu atendimento, mas hoje eu não tenho quem faça isso. Doutor, esses atendimentos às vítimas, né, existe uma área específica para se fazer isso dentro da delegacia? Ela tem um sigilo todo, né, antes ou durante esse atendimento? A delegacia tem esse suporte? Tem. Na verdade, ali houve uma mudança, um deslocamento de pessoal, houve uma colaboração da Secretaria de Assistência Social, que nos cedeu um funcionário, nos cedeu um estagiário, houve uma mudança ali na dinâmica interna da delegacia, de modo que o primeiro atendimento hoje ele está mais humanizado do que há pouco tempo atrás, né? A mulher ela vai chegar, ela vai ser atendida, ela tem a opção de ser atendida por uma mulher, o rapaz que nós temos lá, ele é ótimo, elas não têm se sentido constrangidas com ele, a gente possibilita ali toda a descrição possível. Eu quero aqui, Dal Bosco, fazer um elogio à doutora Tânia por conta do modelo inovador, né, que ela trouxe para a unidade, para a Delegacia de Proteção à Mulher e ao Adolescente, ou às crianças, toda a mudança do layout dentro da delegacia. Eu estive lá visitando ela, realmente a delegacia humanizou a delegacia, tem uma área para as crianças, uma área VIP, né, vamos dizer assim, para as crianças, elas se envolvem com o atendimento. Realmente, doutora Tânia, na condição de joinvilense, de operador de segurança, e hoje com o nosso programa, levar essas informações à nossa gente é muito importante, porque é um comprometimento que tem o serviço público, né, na pessoa da delegada e toda a sua equipe, né, que atendeu a essa mudança, e realmente a delegacia hoje, lhe dou aqui meus parabéns, né, publicamente, para que as pessoas entendam o seu empenho, a sua dedicação naquela delegacia. Obrigada. E para fazer justiça, tenho que te dizer que a forma que você gere o seu espaço, o espaço público, o seu cargo também é uma inspiração. Para nós sempre foi. Doutora, me diga uma coisa. Hoje é frequente a gente encontrar, principalmente no período noturno, né, delegacias fechadas. Não é um caso particular de Joinville, mas isso é um problema em nível nacional, né? A Delegacia da Mulher, por exemplo, ela é aberta 24 horas, 365 dias no ano, na rua Plácido Olímpio de Oliveira, 843, bairro Bucarém? Ou como é que funciona o regime de operação? Sim, na verdade, ela deve haver agora uma mudança a nível de delegacia regional, com relação a registro de ocorrência nas outras delegacias, né? Não me sinto à vontade para expor isso teria que ser visto, acho que a minha chefia imediata, mas essa dificuldade para registro de ocorrência está se buscando uma solução, né, a nível de Joinville. A Delegacia da Mulher, como a gente recebe adolescentes, nós recebemos adolescentes ali não só na condição de vítima, mas também de infratores, de autores de infração penal, ela é uma delegacia que não pode fechar, porque eu sempre tenho que ter alguém ali para receber esses menores de idade nessa condição. E o Conselho Tutelar funciona? No caso do Joinville, né? Qual é a relação da delegacia com o Conselho Tutelar? Como é que funciona essa gestão? Estamos buscando alguns ajustes, né? Principalmente nessa relação nessa questão afeta ao adolescente infrator, a gente tem uma divergência de entendimento com o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele entende que o adolescente autor de ato infracional não é uma incumbência deles, ao passo que nós, da Polícia Civil, entendemos que sim. Né? Que se o adolescente não está apreendido, ele não é não está apreendido, dito a grosso modo não está preso, ele não tem que permanecer na delegacia. Então, posso te dizer com relação ao Conselho Tutelar que a gente tem buscado uma forma de atuação conjunta, mas ainda não conseguimos alinhar o entendimento em alguns pontos bem importantes. Doutora, me diga uma coisa, a Delegacia da Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a gente está se focando agora nesse início do programa, Richard, na criança e na mulher, né? Mas depois a gente vai falar ainda do adolescente, como a própria delegada acabou de citar, a questão não só como vítima, mas como infrator. Muitas pessoas acham que esse tipo de problema não cai lá na delegacia, que são apenas a questão da vitimização, mas não. E do idoso a gente também vem falar a seguir. Mas neste ano, 2015, a gente tem um levantamento aqui, apenas na delegacia registrou-se 1.400 boletins de ocorrência no primeiro trimestre deste ano. Segundo informações, 70% dos casos relacionados à violência contra a mulher. Ou seja, se enquadram lá na Lei 11.340 de 2006. Para o pessoal que está nos escutando aqui na Rádio Clube, é a famosa Lei Maria da Penha. Vamos lá. Duas perguntas em uma, doutora. A Lei Maria da Penha, ela serviu como um marco e a gente notou uma mudança positiva a partir de 2006, ou com a subida dos índices de criminalidade no país, de um modo geral,
não surtiram grandes efeitos em virtude disso. E a Lei Maria da Penha, ela é aplicada ao homem também? São duas perguntas em uma. Olha, eu acho que a lei é inegável o valor da Lei Maria da Penha, porque hoje, antes o que era tratado como um delito de menor potencial ofensivo, ameaça contra a mulher, até lesão contra a mulher, hoje já se tem, acho que ela surte um caráter pedagógico, né, com relação ao agressor, importante sim. Ela é aplicável a mulheres, ela não é aplicável a homens, tá? Ela é uma lei feita de proteção à mulher. Então, o que nós temos aplicado ali... Tô danado, Richard, porque se o alemão lá em casa, então, me bater com a vara de macarrão... Ele responde um TC. Responde um TC. Vamos criar a lei Ricardo da Penha. Isso, fica... Da bolsa da Penha. Fica aí a dica para vocês, né? Não, a gente tem feito até aplicação em algumas relações homoafetivas entre mulheres, mas realmente não faz sentido que o homem se valha. Eu já vi até alguns colegas fazer pedido nesse sentido, tudo para mim não faz nenhum sentido. Ô, doutora, mas assim como no caso nas centrais de emergência, né, vamos dizer assim, da Polícia Militar, acaba chegando muito trote, você deve pegar também muitos casos falsos, né, de mulheres, na verdade, muitos casos falsos. Comente um pouco a respeito disso e o que isso acaba atrapalhando na própria eficiência do desempenho policial, né? Olha, como naquela tua primeira pergunta, né, que você me fez ali da senhora que mandou o questionamento, o que fazer quando é vítima de violência doméstica, né, eu acho que antes de denunciar, você tem que ter uma firmeza, né, e uma responsabilidade em cima do que você está fazendo. Ali nós temos, não é raro, procedimentos que iniciam para investigação do estupro e terminam como denunciação caluniosa, ou seja, a vítima ela deixa de ser vítima para no fim do procedimento passar a condição de investigado. Isso acontece lamentavelmente, com relação a notícias de estupro falsas, agressões inocorrentes. Nota-se muitas vezes a tentativa de uso dessa lei, da Lei Maria da Penha, que veio para salvaguarda de integridade física e psicológica da mulher. Nota-se a tentativa de utilização dela tão somente com interesse de ordem patrimonial. Eu já atendi mulher que disse, olha, fui orientada a vir aqui fazer esse pedido de medida protetiva, que assim eu consigo a casa mais fácil. Olha só. Há também, assim, às vezes uma falta de firmeza quando essa denúncia ocorre, e 2 dias depois a mulher retrocede, né, nos procura, dizendo da forma popular, né, nos procura para retirar a queixa. Esse é um índice elevadíssimo que nós temos, isso gera todo um retrabalho, né, todo um dispêndio ali de trabalho que é realizado e não tem seguimento. Como se já não tivesse trabalho que fazer, né? Sim. Doutora, e qual que então, já para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, é quando eles acabam repassando essa informação falsa, né? Qual é a pena que pode sofrer um denunciante desse? Que age de má fé, vamos dizer assim. O final do inquérito, se eu concluo pela ocorrência de denunciação caluniosa, que é imputar para alguém falsamente a prática de um crime, a pena vai de 2 a 8 anos de reclusão. Então, assim, não é uma brincadeira. Teve até uma moça que nos procurou, noticiou a ocorrência de estupro, envolveu várias pessoas nesse estupro. No final do procedimento, quando ela, confrontada, né, com os elementos que a gente tinha ganhado no inquérito, ela voltou atrás e disse que o estupro não tinha ocorrido, ela ainda me olhou e disse, mas eu não sabia que era crime inventar isso. Então, para quem não sabe, é crime com pena grave, dá um monte de trabalho para a polícia, e a gente deixa, às vezes, de atender alguém que foi, de fato, vítima, para atender uma pessoa dessa. Doutora, deixa eu lhe fazer mais um questionamento, e aí vai também a minha solicitação, né? A gente sabe que há sempre mudanças por conta de as pessoas estarem, né, participando das funções enquanto tem uma determinada chefia, muda a chefia. Dentro da Delegacia da Mulher, a senhora, nessa mudança que houve na Delegacia Regional, a senhora continua desenvolvendo, tem vontade de continuar desenvolvendo esse trabalho para a nossa comunidade? Sim, eu sempre disse que o meu comprometimento ali no meu trabalho é com relação com as pessoas que precisam de nós, né? Ainda mais na Delegacia da Mulher, que você lida com o público, uma parcela muito vulnerável da comunidade, você vai lidar com idosos, vai lidar com criança, com mulher na condição de vítima. Então é um público muito sensível ali, é uma delegacia que te instiga a fazer o melhor que você pode. No caso do idoso, doutora, agora mudando um pouco, né?
qual é o grande problema que você encontra em Joinville? Geralmente os maus tratos, por exemplo. Vem de cuidadores, vamos dizer assim, né? Ou de próprios familiares? Olha, o maior problema de idosos que a gente tem é a desídia, né, aquele descuido do idoso, tanto pelos filhos ou cuidadores, às vezes dos dois, né? Então, essa falta de cuidado do idoso, apropriação de rendimentos, à medida que ele se torna um alvo mais vulnerável, mais frágil, a apropriação de rendimentos e, via de regra, tudo isso é praticado por familiares, é muito triste. A situação dos idosos também ali nos comove bastante. Existe um disque de denúncia, doutora, para quem está nos ouvindo agora, para quem entrar em contato com a delegacia? Sim, tem o 181 e o disque 100, né? Esse último mais voltado à prática de abuso sexual. E eles são 24 horas? São 24 horas e nós recebemos depois essas denúncias, depois nos são encaminhadas, né, de diversas formas. Inclusive, agora, fazendo um gancho com a pergunta anterior, tem muita denúncia falsa que chega via Disque 100, via 181, muita denúncia. Eu posso te dizer que a grande maioria, 80%, assim, não sustenta. Quando você vai ver, é um vizinho que não gosta de outro. Também tem essa falta de... Às vezes a comunidade nos cobra tanto, né, um resultado, mas há essa falta de responsabilidade, muitas vezes, com relação à atuação da polícia. Compromete uma parte significativa do efetivo, né, que a gente sabe que é pouco, né, para fazer essas denúncias de forma falsa. Então você aí tem a consciência, né, que está nos ouvindo agora, utilizar esses recursos como uma mão de obra realmente do Estado. Aqui a delegada doutora Tânia, na Delegacia da Mulher, tem um atendimento realmente diferenciado, né, em relação às demais delegacias, por conta da necessidade, porque lida com pessoas diferentes, né, das demais delegacias. E o atendimento é um atendimento de forma diferenciada também, porque eu já estive na delegacia, então a consciência a utilizar esses recursos que não são tão... Acredito também, né, doutora, que o atendimento desse efetivo que a senhora tem, ele hoje ele está adequado ou também da mesma forma que as outras delegacias? Eu até estava, agora há pouco vocês me perguntaram se a delegacia fecha, eu disse que não, ela não pode fechar, mas eu estava me sentindo mal porque não tinha conseguido explicar essa situação de efetivo. Então, em tese, essa delegacia é para ser mantida aberta, né? Ela não pode fechar, não é para fechar, enquanto as outras delegacias abrem no período vespertino, a nossa abre o dia todo, já por conta desse nosso público, né, dessas características do nosso público, mas em razão da falta de pessoal, muitas vezes a pessoa vai se deparar com a delegacia fechada assim. Isso não é regra, não é o que é para acontecer, entendeu? Não é o padrão. Mas eu não posso aqui expor, também falar em números, para não expor a segurança de quem trabalha comigo, né? Mas corre-se o risco de chegar lá e não conseguir o atendimento por conta dessa situação, de falta de gente. Não que a gente deliberadamente feche, que a gente não queira atender, que ela tenha um tempo de funcionar. Não, ela está funcionando direto, se não tiver, por carência de pessoal. Nós temos muito... A delegacia perdeu o ano passado, acho que do ano passado para cá, em torno de 10 pessoas entre exonerações e transferências. Aposentadoria. Tem a perspectiva desse ano, pelo menos de mais umas 2 ou 3 aposentadorias. Então, em termos de pessoal, a situação é bem gravosa. E o problema é que o que entra, então, acaba sempre tendo esse déficit anual aí. Sim. Isso a gente observa na Polícia Civil, né, doutora, na Polícia Militar e lá vai, né? É um problema geral. Sim, Doutora, me diz uma coisa, qual é a causa que hoje mais assola as famílias de Joinville que chegam à delegacia? A gente vai estar abordando isso, a doutora vai estar respondendo aqui logo após os comerciais. Doutora, eu só volto na pergunta que fiz no bloco anterior. Qual que é a causa que hoje mais assola as famílias joinvilenses que chegam à delegacia com alguma denúncia? São as drogas, ainda é o machismo, é o alcoolismo, ou Joinville conta com alguma particularidade que a senhora não tinha visto em nenhuma outra região que acabou atuando em sua profissão? Não sei se eu vou responder a tua pergunta de acordo. O que mais me preocupa hoje ali, do que chega até nós na delegacia, sem dúvida, é a questão do abuso sexual infantil. Nós temos um volume bem grande para Joinville, temos um volume elevado. Isso
a exceção da tentativa de homicídio é a prioridade da delegacia, a maior energia dos cartórios, minha, de quem trabalha conosco, é com relação a esses delitos. Eu acho que eu não vejo nada do que chega até mim, eu não vejo nada pior, sabe? Agora, em termos de volume, o que mais chega ali é a ameaça, sem dúvida, é a ameaça contra a mulher, né? A ameaça numa situação de violência doméstica, né? E tem alguma explicação, doutora, por Joinville ter essa questão do abuso infantil, né? Vamos dizer assim, ser um pouco diferenciado de outras regiões, ou talvez num número maior? Como é que... Tem alguma explicação nisso? Olha, eu não sei... A causa raiz, né? Vamos dizer assim. Não, eu não sei te dizer, talvez fosse até mais adequado perguntar isso para a psicóloga que trabalha conosco. Perfeito. Mas eu acho que numa cidade maior essas coisas são mais denunciadas, né? Eu noto assim que não é que no interior não ocorre, mas muitas vezes não chega para nós. Tá? Não há denúncia. Não há denúncia. Isso, assim, cidades menores, todo mundo conhece todo mundo, vai correr aquela notícia de maneira mais fácil, né? Exatamente. Eu noto que talvez é por uma questão das Faz sentido. possibilidades do tamanho da cidade, a questão de esclarecimento, há bastante denúncia aqui, mas eu não acredito que ocorra menos nas outras cidades por onde eu passei. Essa cifra negra, doutora, que seria as pessoas que não registram as queixas, né, para efeito estatístico, tem uma estatística em relação a isso, de quantas pessoas, ou em número percentual que não... Não tenho, eu não tenho esse dado, talvez eu consiga para você nível de coordenação das delegacias do Estado. O que eu posso dizer com relação à cifra negra é que nós atendemos ali na condição de vítima de abuso sexual, mas meninas. Quando eu fui conversar com a psicóloga que trabalha conosco sobre isso, ela disse, olha, não é que não ocorra com meninos. Do menino, normalmente não é denunciado. É um tabu, né? É um tabu. Há um tabu, não se quer expor que aquele menino passou por alguma prática sexual, determinado tipo de prática sexual. Então, quando a vítima é menina, ainda nos chega. Mas acredito que tem uma cifra grande de meninos, realmente, nessa condição, que a família opta por não fazer a denúncia. Doutora, e deves observar ali que muitas das crianças que chegam, claro, invariavelmente de diversas classes sociais, né? Sim. Mas muitas devem ser já daquele ambiente do mundo do crime, que os pais de famílias desestruturadas, ou é algo que não é incerto? Eu acho que os dois carros-chefes nossos ali, a violência contra a mulher e essa questão do abuso sexual infantil, ele independe de classe social. Evidente que vai se socorrer de uma delegacia, muitas vezes que não pôde buscar um amparo psicológico, um amparo jurídico através de advogado. Então, pode acontecer que numa família com uma condição financeira mais melhor, isso não chegue até a delegacia, né? Porque se resolve de uma outra maneira. Quem não tem esses recursos todos, imediatamente vai ter a delegacia muitas vezes como primeira opção. Doutor, eu vejo assim que agora tratando da adolescência, né, que também acaba caindo, né, na sua delegacia, quando eu peguei os dados da Penitenciária Industrial de Joinville, a qual o Richard aqui ao meu lado é diretor e exerce lá uma função de um excelente trabalho de recuperação, né, vamos dizer assim, uma ressocialização desses apenados, a gente observa nos dados da PIG ali que 1/3 dos que estão hoje apenados, 1/3 cometeram algum delito na sua adolescência, ok? E se pegar parte daquelas famílias, e o Richard vai confirmar isso posteriormente, nasceram neste ambiente de crime, ok? Se o perfil, vamos dizer assim, se o próprio caráter da criança geralmente é moldado ali dos 0 a 7 anos, na sua opinião, agora, algo bem particular, né, mas como é que você acha que se pode salvar uma criança que nasce no ambiente do crime? Olha, você tem que dar um jeito de passar para ela alguma perspectiva positiva de vida. Realmente, eu estava conversando sobre isso, inclusive ontem. Claro que todos nós temos o livre-arbítrio, né, a faculdade do livre-arbítrio, mas é inegável que muitos desses jovens são direcionados para práticas delituosas. E isso é muito claro ali no nosso cartório de ato infracional. Via de regra, eles vêm de uma condição de um desamparo de ordem emocional, de ordem financeira ou educacional. Você vê que ele não teve realmente ele não conseguiu ter na vida dele alguma perspectiva positiva. Ele acaba indo... A pessoa que ele admira muitas vezes não é o pai,
é o patrão do bairro. É o caixeiro, o traficante, o dono do morro. Exatamente. Tem uma matéria que foi feita uma matéria online da Notícia, intitulada Segunda Chance, da repórter Shirley Alves. Ela aborda, é acompanhado ali um adolescente, né, desde a prática do ato infracional até o período que ele fica recluso, tudo, e depois quando volta para casa. Nesse material está bem nítido ali as condições, normalmente, as condições usuais das quais vem o nosso público na qualidade de autor de ato infracional. Bom, boa tarde, você que está ligando o seu rádio nesse momento. Estamos aqui entrevistando a doutora Tânia, ela é delegada na Delegacia da Mulher e Proteção à Criança e aos idosos, né? Doutora, nós falávamos aqui há pouco sobre as denúncias feitas de forma irregular, né, ou não com precisão, de alguma violência, enfim, cometida contra criança, contra mulher ou contra aos idosos, né? De que forma a população pode ficar atenta? Quais são esses sinais que ficam ostensivos, né, para essa comunidade, para que possa auxiliar esse trabalho de fazer uma denúncia correta, sem que haja essa condição de filtrar e mais, né, não comprometer o efetivo que já é pequeno para desenvolver essa atividade? Eu acho assim, que a denúncia ela é sempre válida. Se você acha que está acontecendo alguma coisa, se você desconfia, a obrigação não é da comunidade investigar se isso está acontecendo ou não, é nossa, né? Ela tem que nos comunicar. O que eu peço para ter um pouco mais de responsabilidade é quando você sabe que não está ocorrendo e mesmo assim fala que está. Entendeu? É nesse sentido, quando a pessoa... o problema não é ela fazer uma denúncia que não se confirme mais para frente. Isso todo mundo pode fazer. O problema é você mentir deliberadamente, imputar alguém a prática de um crime sabendo que ele não cometeu. É nesse sentido que a gente pede uma responsabilidade maior. Mas havendo a desconfiança de prática de abuso, maus tratos, violência, cabe a denúncia sem sombra de dúvida e a gente quer que continue denunciando. E é como na entrevista que a gente fez aqui com o doutor juiz João Marcos Buch, né, Richard? Como a doutora bem citou, a partir do momento que o Estado para de dar, o Estado de confederação, para de dar assistência, uma visão de futuro sustentável para aquela criança ou para aquele adolescente, o poder paralegal acaba atuando. Exatamente. Né? Então, como a doutora bem falou, é a referência do bairro. A referência do bairro para de ser o policial, o bom empresário, ou mesmo seus pais, e acaba sendo pessoas de má índole. Sim, isso é bem claro neles ali, que eles têm alguns padrões, que os padrões dele, que eles almejam ser, são padrões ruins, né, de pessoas à margem da legalidade. Com base nisso, a delegacia ela tem alguns projetos sociais voltados a esse público também, voltados aos adolescentes infratores. A gente tem parceria com um grupo de religiosos que os acompanha desde que eles queiram, né? Desde que eles se disponham a receber alguma orientação na delegacia, é repassado para eles essa orientação. Esse grupo de religiosos os acompanham depois no estabelecimento prisional próprio deles e propõem o acompanhamento do adolescente e da família depois que deixa. Né? Com base nesse trabalho, a gente já tem ao menos um resultado positivo. No caso das mulheres, doutora, existe algum grupo semanal com data e horário ou já existiu e hoje em dia ele não é mais atuante por falta de demanda, vamos dizer assim, ou das próprias mulheres querendo se expor por essa causa? Bom, no caso das mulheres, nós fizemos em parceria com a CE, com o pessoal de psicologia da CE, um grupo de apoio que nós insistimos muito. Esse grupo funcionava às quartas-feiras na Delegacia da Mulher, era um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência, com o enfoque, a intenção desse grupo era fortalecimento da autoestima da mulher, porque, como eu estava dizendo e não concluí, a mulher, até quando chegar ao ponto de ser agredida fisicamente, a autoestima dela já foi destruída. Normalmente a agressão ela é gradual, né? Então, quando chega ao ponto da agressão verbal e física, muitas vezes a mulher já está convencida que ninguém mais vai querer saber dela, que ela não serve para nada, que ela é uma coisa ruim, que a culpa é dela, entendeu? Então, o grupo, e com base nisso, a gente acha que a gente tem aquele retrabalho todo, aquele índice tão grande de desistência das medidas em juízo, né? Doutora, eu quero voltar à pergunta aqui novamente à senhora, né? Crianças ou idosos agredidos e que não sabem ou não podem denunciar, mostram sinais? E que sinais são esses? Das crianças, também tem uma matéria também da mesma repórter que eu citei anteriormente, o nome é
Crime Silencioso, uma matéria online também, ainda se consegue acessar. Ali são mencionados por profissionais de psicologia alguns sintomas que podem aparecer ou não. Isso varia bastante, mas em casos que eu tenho ali, que nos chegaram, os relatos que eu tenho de mães ali que perceberam a ocorrência disso. Mudança de comportamento, queda de rendimento escolar, isolamento maior, revolta da criança. Na verdade, quando a criança ela muda, ela altera o comportamento, é bom ficar atento, né? Conversar, tentar extrair o que aconteceu. De um modo geral, os relatos são esses: isolamento, queda de rendimento escolar, revolta, linguagem não adequada à idade. Então, a criança ela vai verbalizar, muitas vezes, alguma coisa de ordem sexual, vai simular isso, vai externar com a linguagem corporal dela alguma coisa que não está adequada para a idade, então é alguma coisa que alguém ensinou, né? Olha que importante, né, Ricardo? Nós ouvimos alguém com essa experiência e que pode auxiliar a nossa comunidade com a exposição do que ela lida todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias do ano, né? Então é importante, né, a comunidade ficar atenta a essa mudança eventualmente de comportamento, né, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, enfim. Você pode perceber isso e realmente a doutora Tânia está lá pronta para, em condições de atender a nossa comunidade e dar sequência aos trabalhos que envolvem a Delegacia de Proteção à Mulher. Doutora, hoje com relação à atuação do Estado, né, frente às delegacias da mulher, adolescente, infância e idoso, há realmente uma assistência necessária ou o que mais falta hoje além do efetivo? E quais as consequências que a sociedade, se já não sofre, sofrerá em virtude desse potencial descaso? Olha, eu acho assim que, de um modo geral, tem que se fazer todo um esforço para implantar a legislação que já está em vigor, né? A gente tem muita... eu acho que no Brasil a gente tem muita edição de lei de atropelo, demagógicas, leis que são editadas em razão de um fato pontual. Não, a Lei Maria da Penha ela já prevê uma série de medidas que nunca foram implantadas. Ela está em vigor aí já há alguns anos, né? E ela prevê, por exemplo, um juizado especial para tratar da questão da violência, seria um julgador específico para isso, todo um aparato não só da delegacia, mas também do judiciário com relação a isso, um acompanhamento da mulher de ordem psicológica, vinculação com assistência social, uma série de medidas que nós não... Ou seja, está proposto, está escrito, aprovado, não está implementado. Eu acho que quando não se faz um esforço para se implantar uma legislação, que vai acontecer é que ela não vai efetivamente ajudar. Né? E o povo continua no desespero, né, Richard? Isso aí, tu como atuante na área de segurança pública, Sim. né, acompanha todo esse processo, né, doutora, na parte da Polícia Civil, vocês acompanham isso muito melhor que eu, esse dia a dia, e eu acredito que é geral em todas as polícias, né? A Lei Maria da Penha, ela tem reconhecimento até pela ONU, né, ela é excelente. O que falta é a gente conseguir botar efetivamente materializar tudo que ela prevê. Doutora, nós estamos diante de um tema bastante polêmico aí, que se discute em Brasília, a questão da redução, né, da maioridade penal para 16 anos. A senhora, né, como coordenadora dessa atividade e que consequentemente teria ou na verdade deixaria de atender porque passaria as delegacias normal, não seriam mais menores, né? Do ponto de vista, doutora Tânia, delegada, né, de polícia em Santa Catarina, a senhora é a favor ou é contra a redução da menoridade penal? Ou isso até, né, gente, só complementando, seria a solução ou um atestado de falência do Estado por não conseguir cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente? A solução não é, né? É isso que eu estava dizendo, é uma medida demagógica, né, mais fácil de se tomar do que efetivamente colocar, pegar o ECA e colocar ali para funcionar tudo que está previsto. É uma medida fácil, é mais fácil editar uma lei do que cumpri-la, né? Acho que não vai resolver. Não vai resolver. E ali, da mesma forma que o trabalho da Delegacia da Mulher, só da polícia em si, não vai resolver. Nós temos ali um pano de fundo social, educacional, cultural, tem questão de drogadição envolvida. Não acho que
não acho que a menoridade, a redução para 16 vai mudar muita coisa, até porque nós temos aí adolescentes de 14, 13, 14, em Joinville cometendo homicídio. Doutora, e ano passado, quando a doutora Marilisa bem, né, foi para a reserva, não, desculpa, a aposentadoria, né? Você acabou assumindo a delegacia ali, até aproveito e mandar um abraço aqui, meio do Richard, para a doutora Marilisa. Você acabou implementando um projeto inovador de humanização, como a gente bem falava aqui com o Richard no intervalo, né? Conte um pouco a respeito desse projeto de humanização da delegacia. Como é que funciona, onde é que veio essa inspiração e o que hoje a mulher ou mesmo a criança que vocês recebem lá, qual é a estrutura que está esperando por eles? Bom, vou começar ali a inspiração são bons projetos, como o do Richard, né? Ali na penitenciária, são coisas que a gente vê funcionando, por perceber que o funcionário público ele se dispôs a se doar um pouquinho a mais, né? Então eu digo que a gente está numa fase assim de crise em termos de pessoal, tudo, principalmente, né? Em termos de pessoal, de recursos. E eu digo que na crise a gente tem que ser um pouquinho mais criativo e se doar um pouco mais para fazer a coisa funcionar. Então a ideia ali da humanização foi justamente a partir da dificuldade que a gente tem em termos de efetivo. As pessoas, como a gente tem um quadro de pessoal menor do que deveria, as pessoas acabam esperando ali um tempo na delegacia o atendimento. O atendimento é mais demorado do que deveria ser. Se vai esperar, você vai ter que esperar em algum lugar, que seja pelo menos um lugar agradável, que não agrida mais a pessoa, que não deixe ela pior do que já chegou. E são brinquedos para as crianças? Isso, daí para as crianças nós temos 2 espaços agora adequados para elas brincarem enquanto aguardam o atendimento. Esse atendimento às vezes é para elas, às vezes é para as mães, é demorado. Enquanto a mãe, eu notava que a mãe às vezes ia para o cartório, ia dar o seu depoimento acompanhada da criança, não tinha onde deixar a criança, e daí a criança ficava ouvindo a mãe falar do pai, né? Relatar uma série de agressões que sofreu por pai do pai. Pense a situação que fica uma criança ali dividida, né? Então hoje nós temos espaços adequados para criança que vai ali e queira levar um brinquedo, ela pode levar um brinquedo da delegacia, porque a gente tem uma arrecadação constante de brinquedos. E até aproveitando esse link, doutora, o empresário ou mesmo quem está em casa nesse momento, caso queira fazer alguma contribuição com relação a brinquedos, como é que eles fazem isso? É só levar até a delegacia, manter contato conosco, né, na Delegacia da Mulher, ali na Praça Tulimpe, com a Rua São Paulo. Bairro Bucarém? Bairro Bucarém, ou manter contato conosco, que se for o caso a gente busca essas doações onde estiverem. E nós também temos a doação constante de livro. Na verdade, foi criada ali uma biblioteca por conta desse tempo de espera. A pessoa, ela pode, franqueada a pessoa a leitura enquanto está aguardando, e ela pode terminar de ler o livro em casa. Doutora, o país ele tem grandes dificuldades, de maneira geral, em tratar suas vítimas, né? 2, 3 semanas atrás, entrevista preocupa-se no momento do fato, vamos dizer assim, e depois as vítimas têm um certo esquecimento. Sim. Há alguma assistência pós-trauma para essas vítimas, elas são amparadas de alguma forma aqui no município de Joinville? Sim, as crianças vítimas de abuso são encaminhadas para o PAEF. PAEF, o que significa, doutora? É uma estrutura da Prefeitura Municipal onde é possibilitado um acompanhamento psicológico da criança vítima. Eu tenho acompanhado, eu não sei se eles estão com demanda reprimida ou não, mas as famílias que nós temos encaminhado têm conseguido atendimento. Tá? Apenas crianças ou mulher também? Mulher também, mas eu acredito que assim como nós, eles priorizam o atendimento às crianças, né, por conta a demanda é muito grande. A demanda muito maior, grande, né? Você tem uma ideia, em termos de inquérito lá de criança vítima de abuso sexual, nós temos em torno de 600 inquéritos policiais. 600 inquéritos policiais? Onde o abuso foi De quanto tempo isso? Constatado. Eu acho que eu tenho ali casos de 2011 para cá, alguma coisa que foi para o fórum e voltou, sabe? Tem alguma... Até fica um alerta aí para a mãe que está ouvindo do Albosco, o Richard nesse momento, ficar também um pouco mais atento, né, com a reação do seu filho em casa, se teve mudança escolar, mudança de ânimo, tem mudanças bastante. comportamentais. 600 que chegaram até nós, né? 600 chegaram, né? Que chegaram e nesses 600 casos que eu tenho ali instaurados,
já passaram por atendimento psicológico, há sérios, grandes indícios de que o abuso efetivamente tem ocorrido. Que é verdadeiro. É verdadeiro. Todos esses 600 inquéritos que a senhora mencionou ainda estão em fase de aguardando decisão da justiça, estão... Olha, tem muita coisa que retornou para a delegacia, coisa que foi encaminhada para a juízo e retornou, que são os inquéritos baixados, tem inquéritos mais antigos, mas tem muito de todos esses tem muita coisa nova também, porque tem período que entra semanalmente abuso sexual infantil. Então, uma das justificativas, então, que as pessoas teriam um pouco de receio de procurar a delegacia não seria o delay, o tempo de execução de processo? Com certeza, o não atendimento ali da vítima no tempo adequado, ela desestimula. Até eu acho que há um tempo atrás alguém da imprensa me perguntou, porque o número de registros de ocorrência diminuiu desse ano para alguns anos anteriores. Eu não acho que se possa atribuir isso a uma redução da violência. Muito pelo contrário, eu acho que é uma descrença da comunidade nas instituições estatais. Elas estão deixando de fazer o registro por perder a criança inócua. Doutora, e há alguma sintonia, por exemplo, da delegacia com a rede hoteleira no combate ao abuso infantil, né, vamos dizer assim? Ou vocês observam que a maior parte dos abusos infantis, né, no caso, vamos dar como exemplo esses próprios 600, são promovidos, cometidos por um próprio familiar? Sim, são casos, a grande maioria casos intrafamiliares, ou alguém, se entender aí como família também padrinho, questão do padrinho afilhado também. É sempre alguém ou da família próximo, né? Ou alguém muito próximo da família. E há alguma rede, por exemplo, de informações onde... Porque até eu pensei que poderia ter casos onde haveriam pessoas que vinham de fora, se hospedavam também em Joinville, a fim de cometer esse tipo de crime, sendo promovidos até por algumas pessoas aqui que acabam recrutando essas crianças para promover esse tipo de abuso, né? Esse favorecimento. Isso também acontece aqui? É uma realidade de Joinville? Não nos chegou esse tipo de situação. Os casos que chegam lá para nós realmente são familiares, é sempre para alguém, a pessoa tem um perfil que é comum, é alguém que ninguém suspeita, é alguém que não se imagina, é alguém muito querido pelas crianças, é alguém muito próximo. Por isso que demora tanto, por isso que quando chega na delegacia, isso aí às vezes já está acontecendo há anos. Delegado, me diz uma coisa, no caso do tráfico de criança, né? Ele é uma realidade também municipal ou isso acaba saindo da gerência da delegacia e passa, por exemplo, para uma Polícia Federal? Como é que funciona essa? Eu acho que seria o caso de conversar, tem ali na Polícia Federal um delegado que atua nessa área, acho que seria o caso de perguntar para eles, o que eu posso dizer? Não há um índice, eu não tive ainda em Joinville nenhum registro de criança desaparecida, tá? Então, exceto aquelas situações em que desaparece o adolescente. Está bravo com o pai, com a mãe. Isso, normalmente adolescente, né, vai para a casa do namorado, volta. Mas a gente não tem essa tradição como ocorre ali no Paraná, né, na capital do Paraná, que tem aquele histórico de crianças desaparecidas. Eu não tive esse ano nenhum caso. Doutora, voltando ao assunto da criança, né, é comum existir num primeiro momento a denúncia e depois o protecionismo por parte do pai ou da mãe dessa criança, do avô, enfim? Tem casos, inúmeros casos em que a pessoa vai até a delegacia, denuncia muitas vezes o familiar ali que cometeu o abuso e depois nos procura na tentativa desesperada de grosso modo, né, retirada da queixa. E assim, isso doutora, acontece. Nesse momento em que se faz a denúncia, né? A criança, o que acontece naquela casa ali entre o pai, a mãe e o filho? O que acontece com a criança? Ela volta para casa, ela tem um atendimento e permanece em algum local específico dentro da estrutura do município ou do estado? Não. Ou ela realmente volta para casa e fica... Não, o que pode acontecer, assim, em casos de extrema gravidade, ser solicitado o abrigamento da mãe e da criança. Normalmente, não é certo usar esse termo, né, mas é o pedófilo, né, digamos.
Porque pedofilia ela é uma doença, é um transtorno, né, de ordem psíquica, não um comportamento, mas dito da forma como usualmente se diz, né, o pedófilo, normalmente quando ele é descoberto, ele se afasta, né? Ele sai. Quando é caso de... Ou, normalmente, esses relatos das vítimas são feitos pelas mães. As mães normalmente se afastam também do agressor. Quando é o caso de pai, padrasto. Agora, há realmente casos muito tristes em que a criança se vê sozinha, não tem o amparo de nem do abusador, nem da genitora. E daí é pedido acionado o conselho tutelar, é pedido o afastamento dele da casa, muitas vezes é efetuado um pedido de prisão. Mas normalmente há um afastamento por conta da consciência própria. Da consciência própria. Doutor, existe uma época no ano onde geralmente as denúncias acabam caindo na delegacia com maior frequência, seja de abuso infantil, seja de agressão à mulher, por exemplo, são em datas festivas, final do ano, por exemplo? Olha, não. Eu acho que é uma constante. Há períodos em que se tem mais denúncia, menos denúncia, mais casos, menos casos. Mas nada ligado a nenhum evento específico, a uma data específica? Claro que na segunda-feira o nosso volume de trabalho sempre é maior, há aquelas situações de agressão, de violência doméstica dentro de casa no fim de semana. De um modo geral, na segunda, no início da semana, a gente tem um volume maior de trabalho. Doutora, e no caso, pegando a delegacia do Bucarim, né? Quais são os próximos passos aí para 2016? Continuar o bom trabalho que tens feito? Existe algo promissor ou ainda mais com a mudança do novo comando agora da delegacia regional, né? Saindo de Dirceu, entrando Akira. Isso, essa mudança ainda é muito recente, nós não tivemos ainda um contato específico sobre as atividades da delegacia da mulher, mas há projetos sociais que já estavam em andamento. Nós temos agora a intenção de firmar em 2016 uma parceria com a CE, com o pessoal do jurídico da CE. Nós queremos retomar aquela parceria da CE, não, da Sociesc, o pessoal do jurídico da Unisociesc. Nós temos um projeto de implantação de justiça restaurativa para esse ano. Queremos retomar aquela parceria com a universidade, com a CE, talvez montar um novo grupo de apoio contra o viés, talvez insistir mais um pouco nesse tipo de grupo de violência contra a mulher. As mulheres têm que ir, né, Richard? Porque também não adianta a delegada ter um empenho, né, doutora Tânia? E depois formar grupos, que eram nas quartas-feiras, às 17 horas, nós se eu não me engano, tivemos quórum, realmente É um absurdo, Richard. Talvez surgiu a ideia de tentar montar um grupo de apoio a mães de vítimas de violência sexual. Muitas vezes elas se culpam de uma culpa que elas não têm. Essa ideia surgiu de uma conversa com uma mãe que ela me disse que foi um caso de abuso do pai com relação às filhas. Ela me disse o seguinte: eu escolhi esse cara para ser pai das minhas filhas. Ela não sabia. Como eu disse para vocês, o pedófilo normalmente ele é acima de qualquer suspeita. Então elas carregam a culpa por uma culpa que elas não têm que carregar. Talvez venha um grupo com esse olhar para elas, para esse público agora. Essa é uma pergunta que talvez a comunidade queira fazer. Nós falamos agora na retirada da queixa. Ela retirando a queixa, ela encerra o inquérito? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Até quando ela é principal testemunha, acaba realmente encerrando. No caso de mulher vítima de lesão corporal, isso não depende mais da representação, né, do oferecimento da queixa pela mulher. Então, independente da mulher querer tocar para frente ou não, a esse procedimento vai ser dado seguimento. Quando a mulher ela não se submete ao exame de corpo de delito, daí eu não consigo comprovar a materialidade da lesão. Daí o procedimento até vai seguir, mas ele não vai, a gente não vai conseguir comprovar aquela agressão. Interessante para esclarecer, né, Ricardo? No caso de injúria, no caso de injúria e ameaça, cabe a manifestação da mulher se ela quer tocar para frente ou não. E em algumas outras situações bem específicas também. Bom, você aí que está nos acompanhando, nós estamos entrevistando a doutora Tânia, ela que é a delegada, a Delegacia de Proteção à Mulher, à Adolescente e ao Idoso, né? Uma delegacia bastante complexa. Ela está nos esclarecendo as atividades que são desenvolvidas naquela delegacia, projetos para o ano de 2016. E, novamente, né, eu faço aqui, reitero a minha admiração pelo trabalho da doutora Tânia e os esforços que ela não cansa de medir para poder dar a velocidade que aquela delegacia precisa, né? Para isso a nossa comunidade pode sim ter um braço, ter um apoio na delegada doutora Tânia. Ela está lá pronta para, em condições de recebê-los, né?
As pessoas que querem contribuir também com a delegacia podem procurar ela na delegacia, como o Ricardo falou aqui, um espaço para pessoas que necessitam, né, os brinquedos que ela... até foi bem interessante o dia que ela mostrou a sala, ela disse que os brinquedos eles podem levar, isso é bem bacana, né, porque a criança depois que pega um brinquedo não larga, não quer largar mais. Sim, né? E eu digo que não sou eu que vai dizer não para uma criança que muitas vezes não tem quase nada. Eu digo que eu me lembro mais dos brinquedos que não me deram quando era criança do que os que me deram. Assim, pessoal, como a doutora Tânia, eu também quero fazer uma citação aqui a 3 amigos, né? O soldado Munhoz, o soldado Pinheiro e o soldado Móquiva aqui. Desenvolve uma atividade lá na Zona Sul, na área do 17º Batalhão de Polícia Militar. Que trio, hein, Richard? Nós temos um trabalho com os apenados, né, que desenvolve atividades de limpeza, manutenção das vias, também a limpeza da delegacia lá, que a doutora Tânia de vez em quando nos cobra. Concessão legal, está na lei, e essas pessoas vão desenvolvendo atividade e vão criando um espaço e podendo estar novamente em sociedade. Né? E, eventualmente, alguns preferem continuar as suas práticas diretivas e, para isso, está aí a Polícia Militar pronta para, em condições, gerar segurança ao nosso cidadão. Então, eles perceberam uma atividade que os levou a desconfiar, né? Foram abordados e os indivíduos foram presos e continuam presos agora, né, doutora? Porque a reincidência vai passar os próximos 5 natais aí dentro do sistema prisional. Doutora, aproveitando, a gente já está chegando aqui em vias de final de programa Segurança e Debate, gostaria que você deixasse novamente os contatos, seja físico, lá da delegacia, seja por telefone, que a mulher que se sente agredida, que é agredida, ou da mulher que sente seu filho, ou do pai que sente seu filho pode ter tido algum abuso, como faz para entrar em contato com a delegacia da criança, adolescente, idoso e mulher de Joinville? Os canais para denúncia são... a via mais comum é o registro de ocorrência, né, na delegacia. Em caso de situação flagrancial, ou seja, em que está ocorrendo agressão, está ocorrendo abuso naquele momento, o melhor relacionamento da Polícia Militar pelo 190 ou da Polícia Civil para conseguir fazer a prisão em flagrante, isso resolve a situação de uma forma muito mais rápida. Caso específico de abuso sexual infantil, o Disque 100, nós temos o Disque 100. Ótimo, doutora, fica o convite para voltares, sempre sentires que tenha um tema novamente relevante para citar aqui. Fica o convite também para falares com a psicóloga da própria delegacia, para também estar contribuindo aqui no programa. Sim, vai ser um prazer, eu e o Richard Harrison, estarmos recebendo ela, para ela relatar um pouco do perfil, né, dessas próprias famílias. O aspecto psicológico de tudo isso, né? Perfeito, então conte conosco nisso. Novamente um abraço para a delegada Marilisa, que sempre relata que nos escuta toda segunda-feira, das 15 às 16. Parabéns pelo extraordinário trabalho que faz. Obrigada. Aqui. Eu, como morador de Joinville, fico muito contente de saber que tem um profissional como você atuante em nossa região. Obrigado, Richard, por mais um programa. Obrigado, Joinville, né, por nos ouvir durante 60 minutos, aí, cerca de 1 hora, né? Trouxemos hoje a doutora Tânia e, como sempre, vamos variar os nossos entrevistados para que vocês possam, né, para que a comunidade possa entender como funciona a segurança dentro de Joinville.